Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje nós continuaremos a falar um pouco sobre o verdadeiro evangelho. E hoje eu gostaria de começar a falar, melhor dizendo, sobre alguns efeitos que o verdadeiro evangelho produz. Nós já falamos sobre o destinatário do evangelho, falamos sobre a centralidade de Cristo no evangelho, se ela é destinada a pecadores, ela também é centrada em Cristo, e depois, na última devocional, nós falamos um pouquinho sobre a questão do propósito do Evangelho, que é salvar pecadores de fato. E agora, eu quero começar a falar um pouco sobre o propósito do Evangelho, que pode ser visto sobre alguns aspectos. O primeiro deles, que eu gostaria de falar no dia de hoje, é a consciência de pecado. O Evangelho faz isso. Ele nos mostra quem de fato nós somos. E eu gostaria de exemplificar isso de forma mais clara com 3 textos das Escrituras. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 9. Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios por volta do ano 55, na sua terceira viagem missionária. E ele diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então Paulo aqui no primeiro momento, ele fala, eu sou o menor dos apóstolos, eu reconheço isso, porque eu persegui a igreja de Deus. No primeiro momento. Passados-se alguns anos, no mínimo aí 5 anos, então a gente está falando aí por volta do ano 60, Paulo escreve a sua carta aos Efésios. Lá na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 8, Paulo diz o seguinte: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo escreve por volta do ano 60, então 5 anos depois, no mínimo, da sua primeira carta aos Coríntios, e aqui ele diz, olha, agora eu não sou mais o menor dos apóstolos, eu me vejo como o menor de todos os santos. De todos os santos. Veja que Paulo, então, ele progride de tempo, ou de jornada com Deus, aqui eu estou falando de cronologia, e a sua percepção de si mesmo começa a decair. Se ele era o menor dos apóstolos, em 1 Coríntios, aqui na carta aos Efésios ele se retrata como o menor de todos os santos. E agora, no nosso texto, que nós estamos expondo ao longo dessas devocionais, de 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele diz, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aqui ele escreve por volta do ano 64. De acordo com alguns estudiosos, é o intervalo entre a primeira e a segunda prisão, aonde ele morrerá. Então, nesse intervalo, ele escreve 1 Timóteo. Então, uma das suas últimas cartas, provavelmente a penúltima carta, ele escreve dizendo, eu não sou somente o menor dos apóstolos, nem o menor do povo de Deus, mas eu sou o principal dos pecadores. É importante notar que Paulo ele realmente tinha uma consciência de que ele era o pecador. Isso não significa que ele era um imoral. Paulo está dizendo, não, eu sou hipócrita, eu sou ateu, eu sou dado à luxúria, à sexualidade, e a orgias. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo não diz que ele é o maior dos pecadores, mas o principal. C.S. Lewis certa vez diz, se você não se considera o principal pecador do seu ciclo social, tem alguma coisa de errada com você.